Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um NapaCast, esse podcast que busca trazer histórias que inspiram. Não sei se você está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, YouTube, eu não sei para onde você chegou. Mas já que você chegou, curta, comenta, se inscreve, ajuda esse narigudo. Estamos completando 4 anos em maio de podcast, somos um dos primórdios de podcast no país. Nosso podcast está alcançando números incríveis. Nesse mês batemos mais um Reels com 7 milhões e meio de views, mas a gente não tá conseguindo converter o orgânico dessas visualizações de vocês em seguidor. Ajuda a gente, pô. Vocês estão mixando áudio, estão compartilhando tudo. Só falta seguir e inscrever pra ajudar a gente. Então, mas antes de contar quem será minha convidada de hoje, que o papo promete, tô bem ansioso, com muitas curiosidades, sem roteiro algum, como sempre, kamikaze total, eu quero que você acompanhe os nossos apoiadores de olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH, com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também dos Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até às 9 em domingo feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. É isso aí, se você acompanhou e quer trazer sua marca pro NapaCast, não deixe de chamar os nossos queridos do time comercial, estão ansiosos para ter sua marca aqui com a gente. Chega de blá blá blá, porque agora a gente vai entender o que é ter uma carreira, pelo que eu entendi, desde os 3 anos de idade, já gostava de cantar, de dançar. Ela canta, ela compõe, ela dança, ela tá audaciosa em alguns feats aí. Tô impressionado, de verdade. Eu quero muito entender porque pro meu público isso faz muito sentido, então seja muito bem-vinda aqui no NapaCast. Belly está aqui, seja bem-vinda. E aí, tudo bem, gente? Que bom que você tá aqui. Obrigada, é uma honra. A honra é minha, a honra é minha. Eu fiquei impressionado, Belly, de verdade, porque quando o meu time me conta quem vai vir, eu fico assim, meio inquieto de entender, né? Então, eu tenho o privilégio de conhecer muita gente aqui, né? Então, eu não sei se são dos seus estilos ou que você curte ou não, mas já veio aqui Super Combo, veio aqui Grilo, veio aqui... Aí vem da minha época e talvez da turminha que tá no estúdio aqui, Banda Bros, né? Esse Amor é Tão Profundo, Jamil, os sertanejos, Bruna Viola, Danilo e Davi que tá estourado no Spotify. Os gigantes. Não, eu tô falando assim, de histórias musicais. Sim. E eu fico pirado nisso, sabe? Os meninos, até eu brinquei agora quando cheguei no estúdio, né? Esses meninos vieram ano passado aqui, Danilo e Davi, compositores, enfim, começando a carreira e tal. E aí, há 2 semanas atrás, eu olho, primeiro no Spotify, primeiro no Deezer. Caramba, eles vieram no podcast. São eles que... Você fala, caramba, que legal. A história contada ali, Sim. de luta, de tudo. E aí você fala, certeza. poxa, agora... ali no hype total. Então, eu sempre gosto de falar de música e Sim. ter você aqui é um privilégio. Ai, obrigada, Obrigado, uma honra. de coração, de Uma coração. honra de coração. Então, conta pra mim, pra quem tá nos ouvindo, quem é a Belly? A Belly começou com 3 aninhos cantando em casa.
músicas da Ivete. Da Ivete? Da Ivete. Da Ivete? Eu comecei cantando em casa mesmo, mas profissionalmente eu comecei com 7 anos. Profissionalmente, você já acha Profissionalmente. Isso aí é uma ofensa. Profissionalmente, comecei com 7 anos. 3 foi só um estudo Era a ali. Mini Belly, era uma Era Mini bebê. Era uma bebê. Mas eu fui descoberta pelo Arnaldo Sacomani. Eu tive algumas músicas em novelas do SBT. Então, legal. trilha sonora, eu tive em Chiquititas, Todo Mundo Deve Ser Mais Criança. Em Cúmplices de um Resgate, eu tive 2, Certo, Errado e Dança do Legal. Canguru. E em As Aventuras de Poliana, eu tive Alguém Lá no Céu. Que demais. Então, eu comecei no meio infantil. Eu era muito pequenininha. Que legal. E aí, depois disso, eu fui mudando, eu fui crescendo, então eu fui mudando o estilo junto. Lancei Será que é Amor, que era uma música minha dessa nova era, assim, de A Belly Cresceu. E eu ainda era muito pequena, então eu tinha acho que uns 14 anos nessa época, só que já era Transição ali. transição, Que completamente. demais. E é um videoclipe muito lindo, assim, marcou muito a minha vida essa música, porque foi uma das músicas que eu tive reconhecimento, assim, tocou bastante em rádio essa música. E o videoclipe também foi muito comentado na época, porque era um videoclipe que tinha uma crítica social às pessoas que fazem bullying com quem tem vitiligo. Que legal. Então, que profundo a isso. gente trouxe. Eu adoro fazer coisas que transmitem mensagens ou informações para as pessoas, Que assim. demais. É o que eu mais gosto. 2 comentários. Você falou de Chiquititas, tem que mandar um beijo pro Mosca. O Mosca esteve aqui, acho que há alguns meses atrás. ele Beijo, participou aqui. Mosca, incrível. E quando você fala... eu queria só entrar nisso, só pra gente fazer uma parte que eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito grande. Com né? certeza. E quando você fala na questão do bullying, eu queria puxar só um pouquinho disso. Como é para uma menina cantando, cantarolando, começando cedo e entendendo de como a música ou a arte, na sua visão, pode prevenir ou a gente pode combater, pra talvez mães que estejam ouvindo o podcast, adolescentes que estão ouvindo, enfim, como a gente pode combater através da arte bullying. Eu queria só eu sei que talvez possa ser através de uma letra, através de uma música, mas assim, pra Belly enquanto artista. Com certeza. Eu sofri muito bullying. Desde sempre. Mesmo? Eu sofri muito bullying, assim, na minha época de escola. E também na minha época, assim, quando eu comecei a cantar, eu sofri bullying porque eu cantava. Na Simplesmente por falta de escola, cantar. simplesmente porque eu cantava. E eu sofri muito bullying por causa do meu cabelo, ser enrolado. E, então, assim, eu entendo muito o quão difícil é. E eu acho que também vem muito da educação, assim, de os pais incentivarem as crianças a não serem tão cruéis. Porque Uhum. é uma fase, lá para os 11 anos, as crianças são um pouco cruéis, assim, umas com as outras, sabe? Uhum. E eu acho que incentivar é importantíssimo. Sempre falar dentro de casa sobre ver as qualidades do próximo, sabe? Não ficar, tipo, colocando defeito na pessoa. Cada um é de um jeito, todo mundo é diferente. tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. O mais legal é isso, é todo mundo ser diferente. Então, assim, eu sempre sofri bullying por ser diferentona. Era a única de cabelo enrolado e ainda meio loiro. Era a única que cantava e ainda cantava no meio infantil. Desde a minha época, as crianças tinham essa de... você é muito nova, mas você não pode fazer as coisas que geralmente as crianças fazem pra sua idade. Tem que fazer coisas pra mais velhos já. Então eu sofria bullying por cantar no meio infantil, sendo que as crianças queriam que eu cantasse músicas pra mais velhos. Eu falava, tipo, gente, eu não posso. Não. Eu tenho 7, 8, 11 anos. Uhum. Não tem condição, Tem como. sabe? Então, eu acho que o principal é realmente incentivar, conversar com as crianças. E se tiver algum caso para as crianças, se estiverem sofrendo bullying, conversar com os pais, para os pais irem resolver na escola. Perfeito. Porque eu sempre falava com os meus pais, sempre conversava, meus pais me incentivavam. E nunca devolver bullying com bullying. Eu acho que essa não é a solução, nunca vai ser a solução. Aulas Aulas. com Belly, você viu que incrível isso? Ô, Belly, como que era pra você lá atrás, enquanto criança ainda, se ouvindo nas mídias, né? Então assim, caramba, eu tô com uma novela em Chiquititas, tô com uma novela em tal novela, né? Tô com uma música em tal novela. E você se ouvir e falar, caraca, é a minha voz que tá ali, né? Como que foi isso pra que isso não, entre aspas, antecipasse um amadurecimento muito alto da Belly, a Belly surfasse essa onda de uma forma gostosa também? Então, eu tive, de certa forma, que amadurecer um pouco mais rápido.
quando eu vim pra São Paulo, porque eu sou de Floripa, né? Terra boa Eu demais. sou manezinha. Terra boa demais. Muito bom lá. Então, quando eu vim pra São Paulo, eu tive que entender na força do ódio, assim, que não era só um hobby. Eu levava como uma diversão, eu não entendia a seriedade de tudo isso. Era uma brincadeira. Eu brincava no palco cantando. Eu lembro de quando eu ouvi a primeira vez a minha música na novela Chiquititas. Eu lembro que eu pulava no sofá, me divertia, assim, caraca, é minha voz. Mas eu não tinha a seriedade de tipo, caraca, minha voz está numa novela do SBT. Isso é um trabalho. É um trabalho. Não, era tipo assim, cara, eu gravei essa música, que legal, tá tocando na novela que eu assisto quando eu era pequena, massa. Aí eu ia lá, fazia um show em Recife pra 10 mil pessoas no estádio. Um show pra 10 mil pessoas. Eu não sabia nem que era 10 mil pessoas na época. Tipo assim, um mar de gente. Tá legal, vou dançar aqui pra galera, vamos se divertir todo mundo junto, sabe? Eu não via seriedade nenhuma. Então eu tive Mas que… não pode perder isso também, né? Porque a diversão Não, é boa, com certeza, né? Não pode, com né? certeza. Mas assim, eu tive que amadurecer, com certeza, mais cedo. Quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a entender que era realmente um trabalho, que eu tinha deixado todas as minhas amizades, a minha escola lá pra vir pra um lugar novo, se adaptar de novo. Meus pais largaram a vida deles lá pra vir pra cá comigo, pra me acompanhar, apoiar o meu sonho. Então, eu comecei a colocar mais a sério, assim, na minha vida, vamos dizer, já que antes eu era só uma criança. Uhum. Quando você tava lá e você fala de sonho, se as professoras te questionassem, Bélia, o que você quer ser quando crescer? Você já falava cantora? Eu sempre falei cantora. Sempre mesmo? Sempre, porque eu não tive muito pra onde correr. O meu pai, ele sempre foi do meio artístico, ele é meu empresário. Tá. Então ele, desde sempre, há 30 anos, ele é empresário também e traz outros artistas pra fazer show, tanto de fora quanto daqui do Brasil. E a minha mãe também, ela era do meio de moda, modelo, então eu sempre fui desse meio artístico. Tá. E como eu comecei muito pequena, com 7 anos, Nossa, eu não tive pra onde correr. 7 anos eu já tava ali. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu canto. Então eu sou cantora. cantora. É. Que demais isso. Em que momento daí da sua transição de criança pra adolescente e tal, que momento você vira essa chave e fala assim, o negócio é sério agora. Agora eu tenho que realmente estudar, me dedicar a isso, começar a me planejar melhor. Enfim, os pais ajudam ali, porque obviamente conhecem um pouco de casa, mas em que momento você falou assim, putz, virou a chave. Agora realmente eu sou a Belly, não brincando mais, agora virou sério. Desde sempre eu investi muito em aula de canto. Desde sempre, assim, quando eu decidi fazer isso pra minha vida, eu estudei. Meus pais sempre me colocaram assim pra estudar, porque eu acho que é o mais importante, né? E então eu comecei a fazer aula de canto, aula de dança eu já fazia antes mesmo de eu descobrir que eu cantava, que eu conseguia cantar. E desde os 3 anos, na verdade, eu fazia balé, já fiz tudo quanto é tipo de dança que tu puder imaginar, eu já fiz. Eu amo dançar, meu Deus, como eu amo dançar. Então, eu sempre investi muito em aula de canto. Eu fui começando a investir mais em outras coisas que pudessem me fazer crescer profissionalmente ao longo do tempo, assim, que eu fui percebendo mesmo. Mas principalmente quando eu vim pra São Paulo, que eu tinha 11 anos na época, que eu cheguei aqui, eu comecei a investir realmente em me aprimorar mais nisso. E você muda a trajetória musical de não vou mais cantar pro segmento infantil, vou acompanhar mercado, vou acompanhar o que eu gosto de ouvir, o que eu quero cantar. Como que você escolhe hoje a situação da Belly atual hoje? Como que você define isso? Hoje eu tento me manter no meio termo de o que eu gosto e o que o mercado pede. Tá. Eu acho que nenhum artista consegue ser um artista grande fazendo só o que gosta. Tem que ouvir um pouquinho. Nem sempre é tudo sobre gosto pessoal, sabe? Então eu acho que é importante ver o que o mercado pede, é importante ver o que as pessoas estão consumindo pra conseguir chegar lá, sabe? Hoje, atualmente. Naquela época eu fazia o que me pediam pra novela, até porque eu não tinha nem noção de escolher nada. Mas depois, quando eu fui crescendo, por exemplo, Será que Amor foi uma música que eu gostei muito. Então foi muito de gosto pessoal mesmo. Por isso que eu tenho tanto carinho por essa música. Foi você que escreveu ou não? Não, nessa época eu ainda não tava tá escrevendo compondo, ainda, não. E hoje, o que a Belly curte ouvir? O que tá no seu top 10 aí? Cara, eu sou muito eclética. Tipo Mesmo? assim, a minha playlist vai de música super deprê pra uma do nada super animada. E aí um pagode, um sertanejo, um funk.
Eu tenho um Mistura pouco de tudo. tudo ali, sabe? Eu adoro, o meu estilo musical favorito é o pop e o R&B. Sou apaixonada, Jesus, pai amado. Explica esses estilos, a diferença deles, explica um pouquinho. Explica. O pop Que é muito difícil pra mim, velho. é muito difícil. O pop aqui no Brasil, ele é muito diferente do pop internacional, certo? Tá. O pop internacional, a gente define ali hoje em dia, na linguagem dessa geração, uma Ariana Grande da vida, é um popzinho ali. Só que a Ariana Grande, o pop internacional, também tem referências de R&B, certo? Tá. Então uma coisa liga a outra. Liga a outra. O pop brasileiro, ele é aquele pop funk, ou então um pop com um trap, né? A gente não tem tanta essa referência do R&B, tanto que dizem aqui no Brasil que o R&B brasileiro é o pagode. E faz muito sentido. É mesmo? Faz muito muito sentido. Você perceber faz muito sentido, realmente. Por isso que eu também gosto muito de pagode. Entendi. Tem lá sempre um Sorriso Maroto, Turma do Pagode na minha playlist. Sempre tem lá misturado. Mas essa é a diferença, assim. Tem muita diferença do que é internacional e do que é brasileiro. Eu tive um pouco de dificuldade até no começo, assim, de diferenciar os dois. Porque como eu cresci consumindo muito os dois, pra mim era uma coisa só. E eu ficava assim, tá, mas eu tenho muita referência de pop internacional. Como que eu posso trazer isso nas minhas músicas? Um álbum meu que eu lancei antes dessa minha música nova foi Versus. Ele é um álbum completamente lado B, que é um álbum, tipo assim, de gosto pessoal meu, que foi mais pro internacional, foi mais pro R&B. Então, eu tive um pouco dessa dificuldade de diferenciar os dois. Depois que eu entendi, veio Eu e Tu, veio as próximas músicas do álbum, que eu ainda não posso falar muito. Mas aí agora já vem uma coisa mais Brasil. Então a gente conseguiu misturar as duas coisas muito bem. Eu fiquei muito feliz por isso. E aí, quando você começa a pensar em criação, em produção de conteúdo, de álbum, enfim, tal, você tem uma ansiedade maior de fazer isso com maior constância, eu quero gravar cada 6 meses, eu quero ter um álbum uma vez por ano, eu quero trocar, ou não, eu gravo e solto ali né, eu faço um pré-save agora, depois eu solto, crio uma atmosfera. Como que você curte fazer isso? A parte que eu mais gosto do meu trabalho é realmente gravar música. Se deixar, eu fico dias e dias dentro do estúdio sem reclamar. Durmo lá no sofazinho e tá tudo bem. Eu amo gravar música. E sim, eu fico muito ansiosa mesmo. Mas eu adoro esse processo, assim, é um processo muito louco da gente definir sobre o que vai ser o álbum, as composições, o que a gente pode falar, o que é um limite pra gente, que estilos a gente traz na música. Então, eu sempre tento participar de tudo. Eu participo da composição até a mixagem da música, porque eu adoro também. Ver tudo. Eu adoro. Ver todo o processo. Eu adoro. E dentro desse projeto novo agora, que o clipe tá estourado, que tá, enfim e tal, como aconteceu tudo isso? Cara, foi De muito onde foi? louco. Essa história é muito louca. Eu quero, igual você falou, eu quero saber da composição, a mixagem. Eu quero saber Detalhes por detalhes. Da onde começou essa ideia e assim, ir até consolidar e falar, caraca, aquela ideia rolou. Então, a minha equipe já tinha o contato da equipe do Neil. E com esse contato eu consegui ir no show dele de São Paulo. Tá. Ele fez o show aqui em São Paulo, né? Lá no Espaço Unimed. Aí eu fui, encontrei o MC Daniel lá. E a gente curtiu o show juntos lá. A gente se conheceu lá. Foi bem natural, assim, Tava eu, ele e a Lorena dançando lá no camarote. Um monte de gente gravando de lá de baixo. Meu Deus, o Daniel. Não sei como esse povo conseguiu achar ele. Porque tava tudo escuro. Foi uma loucura. O Neil no palco, nem se fale, né? Jesus do céu, esse cara... Eu aprendi tanto com ele, é impressionante. Depois do show, a gente teve a oportunidade de ir no camarim conhecer o Neil. Socorro. Já era muita coisa. Já tava assim. Eu já tava assim, meu Deus, eu tô no show do Neil, num camarote. Aí depois meu Deus, eu tô no camarim. Eu fiquei já assim, Jesus, o que eu vou falar pra esse cara? O inglês sumindo todo da mente agora, né? Tipo assim, meu Deus do céu, e agora, Jesus, o que eu faço? Que demais isso. Conhecemos ele lá, a gente tirou umas fotos, a gente papeou um pouco. E assim, eu dei a cara a tapa, porque eu já tinha. Então eu falei, eu tenho uma música, vocês acreditam? Eu sou uma cantora. Eu tenho uma... Falei, você acredita? Pau, né, velho? A gente tem que ser pra algumas coisas da vida, né? Mesmo.
pra algumas coisas da vida, a gente tem que ser É meio por isso cara que de eu pau. falo, surge oportunidade. Você que tá ouvindo, surge oportunidade na sua vida, você não aproveita. Você fala, nossa, devia vendo? ter feito isso, devia ter falado aquilo, Aí viu? depois fica, Chora. depois Aí se remói. arrepende. Aí não dá. Não. Aí, ó. Tem que dar a cara a tapa às Conselhos da vezes. Belly. Conselhos da Belly. Presta atenção aí. E aí, mostrei a música pra eles. Eles gostaram. E tipo assim, rolou. Aí o Neil falou assim, então, eu tô indo pro Rio de Janeiro, porque eu tenho um show no Rock in Rio. Vocês não querem ir pra lá junto pra gente gravar essa voz amanhã, não? Eu fiquei assim, amanhã? Com que roupa que eu vou? Sabe? Com que roupa que eu vou? Que sapato? O MC Daniel nem Ah, sabia nada disso até então. Nem no ele camarote tinha aceitou, falado nada. Não, Você falou tudo na hora ali pros dois. os dois, e os dois toparam. Aí eu fiquei assim, gente, que isso, cara? Que tá acontecendo aqui, sabe? E aí a gente foi pro Rio de Janeiro de última hora, de um dia pro outro. Gravamos a voz lá no estúdio do Rio. E o Neil ainda convidou a gente pra ir assistir ele no show dele no Rock in Rio. Então, tipo assim, a gente ainda foi como convidado do No dia cara no dia seguinte. Eu vou te contar um negócio. Agora eu te pergunto, como fazer tudo isso acontecer em 24 horas? Gente- Estúdio, eu não entendo nada da parte musical, né? Instrumento, tudo. Achar alguém que não sabia nem que era, não teve ensaio, não teve nada, você foi e gravou. Eu fui, assim, desnorteada também. Porque eu ainda não tinha acreditado que eles tinham topado. Eu não tinha acreditado que eu tinha ido no show. Eu não tinha acreditado em nada ainda. Eu fui desnorteada. Quando eu vi, acabou. Você falou assim, eu topo, mas podia acontecer que você podia falar, eu não posso amanhã. Não, de jeito nenhum. Ai, eu tenho unha marcada. Desmarca. Desmarca. Isso aqui é mais importante. Agora, Ah, eu tenho sessão de... Desmarca. desmarca. É o Neil e o Daniel. Tipo assim, não tem como. Vamos lá fazer isso aqui o mais rápido possível. Você não dormiu essa noite, né? Não. Não, você não tem noção. Eu saindo do show do Neil, eu tive uma pilha de nervos. O Daniel convidou a gente, depois do show do Neil, pra ir num restaurante comer. Jantar, assim. A gente ficou até de madrugada lá, conversando, não sei o quê. Cara, eles entraram no restaurante, eu fiquei, eu acho que 1 hora fora. Fui obrigada a pedir desculpa depois, porque eu fiquei 1 hora, eu acho, no carro, que me deu uma dor de cabeça de tanto nervosismo que eu tive, que eu ficava tendo calafrio. Foi horrível, imagino. foi horrível. Eu fiquei muito mal, de nervoso mesmo, porque o Neil é uma pessoa que dá um nervoso tá lá com ele. O Daniel também, só que tipo assim, gente, são 2 gigantes na minha frente. Eu dei a cara a tapa lá e fiz um convite que na minha cabeça, eles iam falar, que menina louca, não, que isso? Não. Tá louca. Essa daqui. Ou então, já pensou, tipo, eu mostrar a música e eles falarem, tipo assim, que música... Não gostei dessa música, não. Você cantarolou ali na hora? Não, a música já tava pronta, eu mostrei tava no pronta, celular. Mostrei no celular. Foi uma loucura, eu tive uma pilha de nervos, assim, quando baixou, assim, que eu saí, que eu fiquei mais tranquila, me veio tudo junto. Mas na letra já tinha uma pegada internacional também? Tinha, porque eu já tinha uma ideia de levar alguém, só que eu não sabia quem. Eu E você queria... aceitaria? Mas tinha? Tinha. E Que se não legal. fosse eles dois, eu ia com certeza tentar até conseguir alguém. Tava pronto ali, a sua ideia tava ali. Tava ali. Então a gente já fez pensando nisso. A gente criou a música. Eu participei do processo de composição dessa. Então foi uma loucura escrever em inglês, por exemplo. Era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. E aí eu escrevi em inglês, eu mostrei, só que aí, tipo assim, eu já tava escrevendo ali a parte da música do Neil, já na cabeça assim, cara, ele vai escrever 1000 vezes melhor. E foi dito e feito. Quando a gente chegou no estúdio, ele fez a parte dele em 15 minutos. Aí ele reescreveu? Ele reescreveu tudo. Mudou melodia, mudou tudo, deixou mais Neil, né? Neil. Tanto que hoje em dia, quando eu escuto uma música, eu falo, nossa, essa música é super Neil. Realmente, o cara deu o toque dele. Só que assim, foi incrível. Ele escreveu em 15 minutos. Eu nunca vi um gênio escrever tão rápido. Caraca. Foi muito louco. E aí vocês chegam pra gravar no Rio. Você ainda sem acreditar se ia rolar a gravação ou não. Você já tava, não, agora tá tudo certo. Eu acho que eu tava no meio termo, Tava ali. na verdade. Porque eu ainda tava meio... Meu Deus, me deu um nervosismo de novo. Principalmente por estar no estúdio dessa vez. Que era o nosso lugar de trabalho. Então eu fiquei meio assim, Jesus do céu. Ai, como é que vai ser cantar na frente do Neil? Será que ele vai gostar da minha voz? Olha o medo. A gente fica se Cobrando, né? Então, tipo assim, eu já tava ali com um medinho. Só que eu já tava também, tipo assim, convencida de que ia dar tudo certo. Porque eu tive a garantia dos dois lá no show. Show.
Então eu só tava com medo mesmo de… Será que ele vai gostar da minha voz? Será que ele vai achar que eu canto bem? Sei lá, né? Vai que… E foi. E foi. Foi. E foi. E aí vocês só se encontraram lá, todo mundo lá no estúdio. Depois desse dia do show, sim. Só lá no estúdio. Mas o Neil, ele convidou a gente pra jogar golfe depois. É um cara, assim, surreal. Surreal. Muito humilde. Eu acho que é o artista mais humilde que eu já conheci na minha vida. E aí você teve uma outra experiência. Assistir daí um show no Rock in Rio Isso. dele. Conselho assim, acabei de gravar uma música com ele. Pois é. Ontem eu Pois é. estava lá como espectador falando, nossa, estou aqui no camarote vendo ele. Talvez eu tire uma foto no camarim. Não dizem assim, acabei de gravar uma música com ele. Não, eu guardei a credencial escrita lá. É convidada do Neil, Belly. E eu tava assim, Será? guardei, vou guardar pro resto da vida, sabe? Imagina. E aí, desse processo até o lançamento foi quanto tempo? Foi de setembro pra cá. Só que antes disso, a gente ainda foi pra Los Angeles gravar o videoclipe, né? Então a gente se Gravou encontrou lá? mais uma vez. A gente gravou em Los Angeles. Eu gravei, eu, o Daniel e o Neil, as nossas partes juntas e a minha parte sozinha lá. E a parte da dança do vídeo eu gravei Você aqui. gravou aqui, pra mesclar tudo depois. Isso. Mas até então, o clipe também foi uma surpresa ou o clipe fazia parte do projeto? Não, não fazia parte. Não fazia parte. A gente tava lá. Durante a gravação, quando a gente terminou de gravar todas as vozes, o Neil virou pra mim e falou assim: quando for pra gravar o videoclipe, me chama. Você falou, é lógico, já tá marcado. Aí eu, não sei o que, você oxe, já claro, quer- pelo amor de Deus, gostaria, para. Imagina, tá que tudo isso, certo, tá tudo planejado. Já sabia, já. Sabia já. Que Eu incrível. fingindo naturalidade ali na frente dele. E essa vivência de gravar um clipe no exterior, outro idioma, outro contato, outra direção, outra forma, como foi? Eu tive essa experiência antes de Eu e Tu, na verdade. Tá. Eu tive esse álbum Versus e tinha 10 músicas, o álbum. 8 das músicas eu gravei videoclipe lá em Los Angeles. Então, antes de Você já tinha gravar, eu já vivenciado uma tinha experiência lá. vivenciado lá. Como é? É Qual a muito diferença? diferente, assim. É muito diferente mesmo, assim. Hollywood. Cinema total, Cinema assim. total. É uma estrutura gigante com lugares incríveis pra você gravar. É até difícil de escolher, As tipo… locações são incríveis. cenários. É muito diferente. É muito filme. Uhum. Então… E também nessa época que eu fui gravar os videoclipes do álbum Versus… Eu também tive a oportunidade de conhecer um pouquinho Los Angeles. Então, eu fui na placa de Hollywood, entendeu? Dei uma turistada, Turistada, assim. precisava. Precisava. Mas, assim, lugar do cinema. Com toda certeza, assim. Eu tava torcendo pra eu andar na rua e encontrar algum famoso, assim, do cinema, sabe? Porque lá acontece muito disso, né? Mas não encontrei Não ninguém. rolou, Não. não rolou. Talvez numa próxima. E aí, quando vocês lançam o clipe, vocês lançaram o vídeo primeiro ou o áudio primeiro? Como A foi a gente estratégia de lançamento? lançou a música A primeiro. música primeiro. A música saiu no dia 9, dia 8 pro dia 9, meia-noite. No Agora? Spotify, nas plataformas. Dia 9 agora. E o videoclipe saiu no dia 9, meio-dia. Então foi uma diferença curtinha, assim, mas saiu primeiro a música, o áudio e depois o videoclipe. Como foi o feedback dos dois com você? Do Daniel e dele? Sobre a música, eles gostaram muito. Não teve nem tanta alteração na mix, por exemplo. Eu participei do processo da mix, que eu, lógico, eu Fiz sempre lá. faço questão, eu adoro. Então, tinha algumas coisinhas que o Neil fez tantas aberturas, meu Deus, que eu falava assim, pelo amor de Deus, não tira nenhuma. Deixa tudo aí. Deixa todas as vozes que ele gravou aí. A gente dá um jeito de não ficar muito poluído, mas deixa. Deixa. Tanto que a gente pediu lá no dia da gravação pra ele fazer um canal só de melismas. Então O que ele… é melismas? Ô, Beli! Bom, vou O que é explicar. melismas? O que é Vou explicar. melismas? Melismas são notinhas e notinhas juntinhas que formam um sonzinho legal que vocês ouvem aí, vocês gostam. Então, a Ariana Grande faz muito isso, o Neil desde sempre faz muito isso. Então, a gente chama de melismas no termo da música, né? Teoria musical, enfim. E a gente pediu pra ele gravar um canal só fazendo essas firulinhas, a famosa firulinha. Firulinha. Agora, A famosa firula. Agora ficou fácil. Agora que eu lembrei, a ficou famosa fácil. firula pro brasileiro, Ah, A gente pediu pra ele gravar um canal inteiro só de firula. E aí ele fez, e no final ele vira e fala assim: eu gravei um monte, vocês escolhem quais são as melhores no final. na boa, Na boa, tranquilaço. tranquilo. E eu assim, gente, ele é o Neil, como que ele pede pra gente escolher? Ele no mínimo deveria falar assim, vai ser isso, isso e isso. E a galera dele com vocês também foi super tranquilo. O quê? Jesus do céu. A Sério. gente se encontra, se abraça, e aí, bro, yeah?
Caraca. O povo adora a gente bom. já. E ele tem um brasileiro na equipe dele também. Então, tipo assim, Legal. o filmmaker dele é brasileiro. Então, eles são muito incríveis. Todos, todos, todos. E aí, nessa que a gente... que ele pediu pra escolher, eu falei, não vou nem escolher. Deixa tudo, pelo amor de Deus. Não tira nada. Aproveita que o homem fez tudo e deixa Deixa aqui, tudo. vamos usar. E não tem como. A gente usou tudo. Tudo que deu pra usar, a gente usou. E pós vocês subirem para as plataformas, enfim, vocês tiveram um bate-papo? A gente só se encontrou na coletiva de imprensa. Por causa desse negócio de ponte aérea, né? Aham. Daniel tá sempre meio aqui, meio Rio de Janeiro. Meio São Paulo, meio Rio. Neil, Los Angeles, Atlanta, Nova York. Tudo fora do Brasil, até com a turnê dele que ele tava tendo, ele tá cada dia em um canto. Então a gente ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente de novo. Mas a gente se encontrou na coletiva, a gente conversou. Foi lindo. Que Foi demais. lindo, lindo, lindo. Tá Eu- todo mundo muito animado com a Eu música. imagino. Não, eu acho que assim, é uma conquista, né, Belly? Com certeza. Eu acho que a trajetória profissional de um artista, seja na música, no teatro, na TV, enfim, no cinema, acho que é pautada de muito obstáculo, de muita coisa difícil pra Com acontecer. certeza. Rema. Você fala, cara, eu fiz uma música tão legal. Aí fala, putz, mas ninguém ouviu. Né? Às vezes tem fiz uma nota, aí alguém criticou, aí não sei o quê. É. Até você falar, cara, pô, que legal. Sim. E eu acho que deve dar uma sensação, e a sensação que eu tenho como ouvinte da sua história é uma baita cara de pau, mas é aproveitar a oportunidade. É. Né? E muitos de nós perdemos grandes oportunidades na vida por não ter essa coragem. Eu acho que foi um ato isso. de coragem absurdo, assim. Ai, obrigada. Você faria de novo? Com certeza. Agora, Sem pensar duas vezes. em Minas, o pessoal falou, abriu a porteira. Agora, Não abriu a abriu a porteira. porteira. Se alguém encontrar com a Bela, fica esperto, dependendo. Espero que Ela eu já convida vou ali. chegar com uma música Eu falo lá, assim, mas hein, do nada. Viu, mas assim, o Nil gravou no dia seguinte. Você vai me enrolar 6 meses? Eu quero gravar amanhã também. E o que está por vir? O que está por vir é... Eu e Tu já tá fazendo parte do meu novo álbum. Então, eu saí dessa era de versos. Estou entrando numa era nova. Mas, com certeza, vem outros feats por aí. Legal. Que eu ainda não posso dar nomes. Até porque a Sem gente ainda tá spoilers. planejando tudo bonitinho. Legal. Mas, com certeza, vem aí muitas músicas na mesma pegada de Eu e Tu. Que eu vi que a galera gostou bastante. Curtiu. Então, vou trazer mais coisa nessa leva, assim. E aí, quando a Belly vê tudo isso acontecendo, a projeção pra isso rolar ao vivo e isso virar um show, é uma pegada show, palco, de dança, de tudo, é uma pegada algo mais um musical, um teatro, é algo mais intimista, é algo mais acústico. Como que é isso pra que a galera leve a Belly em outros lugares, contrate, enfim, como que é? Eu gosto muito do show performático. Então, por exemplo, muita dança, mudança de figurino, esses shows mais performáticos, assim, e um pouco teatrais também. Eu não digo ele completamente. Sim, sim. A Lady Gaga no Copacabana. Tem um storytelling. Tem entendeu? Uma coisa assim, com as imagens legais no telão, bem diferentes. Então, eu imagino um show bem assim, bem diferentão. E que também tenha, como eu disse antes, uma mensagem pra passar pras pessoas, que eu adoro isso. Você pira de pensar, por exemplo, neste momento, agora que a gente tá gravando podcast, em que lugar do mundo tem alguém ouvindo a música? Em que situação ela tá? Tipo assim, caraca, tem alguém ouvindo a nossa música, ouvindo o clipe agora do YouTube, e ela tá num momento de felicidade enorme, que sei lá, ela foi pedida em namoro, ou não, ela tá numa deprê absurda, que ela terminou o relacionamento, ou não, ela não tá nenhum nem outro, mas ela tá viajando e tá marcando. Nossa, ela ouviu essa música na hora que ela recebeu a notícia que ela ganhou um emprego, não sei. Você dá uma pirada de imaginar, assim, aonde alguém do mundo tá ouvindo sua música nesse momento? Eu não tive muito essa sensação ainda. De tipo assim, caraca, foram 3 milhões de views em 3 dias no videoclipe. É muita absurdo, coisa. É absurdo. É 1 milhão por dia, é muita É coisa. absurdo. E aí eu paro e eu fico assim, 3 milhões em 3 dias. Tá. Aí eu vou olhar lá no Spotify, 100 mil streams em tanto tempo. Aí eu fico assim, realmente. Muito diferente de tudo que eu já fiz, né? Eu nunca tive uma música tão grande na minha carreira. Então, é muito, muito, muito louco. Eu fico meio doida quando eu paro pra pensar nisso ainda. Deve ser muito legal, né? Eu acho que na cabeça do artista, da música, enfim,
imaginar a situação, porque acho que a música narra a história de todo mundo, né? Com certeza. Eu Salva acho- a vida, né? Salva a vida. Eu acho que no Salva a contexto vida. atual, ainda mais que, né, do quanto a gente tá vivendo esses caos de saúde mental, emocional, cacete a quatro, eu vejo que a música embala, a música registra, a música marca, né? Eu, com meu filho, eu tenho uma memória afetiva com determinadas músicas, com a minha mãe eu tenho outra, no cenário do podcast eu tenho outra, enfim, né? E eu acho que pra quem canta, pra quem compõe, vibrar com isso e falar, cara, imagina, né? Nesse momento, quem tá ouvindo, em que estado está, É. que jeito que tá, deve ser algo surreal, né? É muito louco, assim, o que me motiva a continuar nesse meio, porque o meio artístico é um meio muito difícil, né? Então, o que me motiva a continuar nesse meio é justamente saber que pode estar mudando a vida de alguém ou ajudando alguém com as minhas composições, com as mensagens que eu quero passar para a pessoa se identificar de alguma forma com a música. Então, é o que me motiva a continuar, assim, com certeza. Não, e não pode parar, né? É. Eu acho que é isso, é entender o porquê, o propósito. E seu propósito é muito bem definido, né? Você tá É. construindo um legado absurdo não só de entender que são milhões de pessoas assistindo, ouvindo, enfim, mas, poxa, cara, aonde a música tá chegando, Uhum. aonde eu tô levando, né? Sim. É a palavra, é a informação, seja o que for, mas, cara, aonde a gente chegou? A Belle, então, esse ano você completa 50 anos, é isso? 50 de carreira? 50 de carreira já? 19, esse ano eu faço 20. Caraca, Belle do céu. Que felicidade isso, né? Que incrível. É uma deve ser honra gigante. isso. É absurdo Gigante. isso, cara. Eu acho que... Eu não consigo nem imaginar. Vamos entender tudo isso? Vamos. Vamos chamar o Pete pra cá? Vem Vamos. pra cá, Pete. Vem, Pete. Venha, Pete. Quem é o Pete? O Pete é o meu músico. Bela franja, Maravilhoso, bela ele é franja, maravilhoso. Pete. Adorei a franja. Inspirei você. Obrigado. Puxa o mic aí pra ficar mais perto do violão. Puxa o braço aí, se quiser baixar um pouquinho. Acho que seria isso, ideal? Diz aí. Eu acho que é isso aí. Vamos só entrar um pouquinho mais pra cá. Mais um pouquinho, pra gente abrir ali. Rolou? Rolou? Você vai puxar um pouco essa? Vai abrir um pouco essa agora? Enquanto ele tá afinando, a gente abre um pouquinho a câmera pra ficar um pouco mais legal. Pra ambos aparecerem. Ô, Pete, você pode ir falando enquanto isso que eu vou perguntar pra você. Cara, como é pra você, enquanto músico, ver a Belle nessa ascensão exponencial, assim, como é, cara? Cara, é muito louco. Eu conheço a Belle, acho que faz 10 anos. É, a por primeira aí. musiquinha. É. Eu produzi uma música dela, das que foi pra novela, Pra acho novela. que era Certo ou Errado. Uhum. E ela era isso aqui, né? Era uma criancinha. E aí, o tempo passa, ela foi fazer os trampos dela e tal. Acho que eu fiquei uns 10 anos sem ver vocês mais depois disso. Foi, E quando eu encontrei uma mulher. O pai dela me ligou, falou, Pete, vem cá, tem um negócio aqui, vamos trabalhar junto de novo? A Belle falou, demorou. Chegou lá e encontrou a mulher. Ali. E com umas Maior músicas que ele. bonitas. Maior que ele já. Difícil, né? A régua tá baixa, o sarrafo tá baixo. Mas é com umas músicas bonitas, cara. Letra com ideia legal, com papo maneiro, assim, e tal. E aí eu produzi a live session dela, que ela fez ano passado. E aí depois eu vi ela com o Neil, eu falei, meu, vai acontecer. Mudou. Tá acontecendo. Tá Tem acontecendo. alguma coisa acontecendo Acontecendo aí. aí. Então, é muito legal, cara. É muito bacana ver a trajetória, assim, da criancinha que eu conheci lá, cantando Certo ou Errado em novela do SBT, pra essa mulher já fazendo, meu, construindo uma carreira mesmo, né? E não é sucesso, é carreira. Carreira. Uma construção e tal. Muito bacana. Que demais, Muito- cara. muito Que bacana demais. isso. Que legal isso. Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Agora, assim, vá me narrando, Belle, conta e vamos embalar e brincando com isso. Me conta, assim, traça uma trilha pra mim. Que a Beleza. gente pode... Vamos agora, a partir desse momento, conhecer a trajetória musical de Belle no NapaCast. Já? Vamos. Alô, me diz aonde você tá que eu vou. Tô te ligando pra falar de amor. Meu coração só fica em paz. Eu tô querendo e você sabe. Tô chegando hoje à noite na cidade. Diz pra mim o que cê vai fazer mais tarde. Me manda mensagem.
saudade da gente fazendo love, love, pede, pede mais love, love. Eu e tu, 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 love, love, ela pede mais love, love. Só mais um, 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 love, love, pede, pede mais love, love. Eu e tu, 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 love, love, ela pede mais love, love. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Sensacional, cara. Que incrível. Que incrível. E vamos relembrar. Vamos relembrar. Deixa eu pôr o seu copo mais pra cá. Muito obrigada. Vou tomar até um golinho. Deixamos o pizza sem água. Tá tranquilo. Desastre? Desastre natural do meu álbum novo Versus. Que tal uma última vez e tchau? Eu quero correr o risco, insisto, e também decido se é o final. Baby, afinal, a gente junto não era arte. Tua boca na minha pele arde. Então vem cá sentir o que mudou em mim. Te mostro onde ir, furacão. A previsão do jornal deu tempestade, mas ninguém sente na cidade, porque eu tenho a sensação que só a gente tá molhado, chovendo dentro desse quarto, e eu sou um furacão. Perdão ter feito todo esse caos. Antigamente isso era tão normal. Você tem meu desastre natural. Não, não merece o mal. Você tem nada além de poucas horas até o sol nascer. Jornal deu tempestade, mas ninguém se sente na cidade, porque eu tenho a sensação que só a gente tá molhado, chovendo dentro desse quarto. Somos um furacão. Eu sou um furacão. Sensacional. Eu amo essa música. Cara, que incrível. Essa de quem é? É minha. É sua É mesmo? minha, é do meu Papo álbum. de gente grande, tá É vendo? do meu As álbum coisas tão mudando, Versus. cara. É. É do meu álbum As Versus. Chiquititas As Chiquititas. tá, cara. Cresceu. Chiquititas cresceu, cara. Que incrível. Eu acho que deve rolar uma sensação de déjà vu, déjà vu não, de flashback, de coisas antigas, quando você vê tudo isso acontecendo, né? Muito louco, velho. né? É. A menininha lá que eu conheci não tinha opinião musical. A mulher que eu conheci depois de 10 anos, ela sabia muito bem o que Ela ela sabe o que queria. ela quer. Quando vinha algo que ela não queria, ela falou, isso aí eu não quero na minha música, não. Quero mais assim. Isso é muito legal, porque isso mostra a identidade, né, cara? Sim. A menina nova, que ela tem uma identidade ali já, cara. Legal. Tá falando, tá aí. Tá Ô, Beli, indo pro mundo. aproveitando essa fala do Pete, muitas vezes a gente fala, conversa com o artista, com o cantor, com quem dá a voz à música e tal. Mas o que significa os bastidores para que tudo isso aconteça, né? O que é ter um músico, um produtor musical junto? O que é ter uma galera do estúdio que vai fazer lá a mixagem, que vai produzir, né? Quantas pessoas envolvidas? Ou seja, eu acho que o mérito de cada um desses profissionais que fazem o estouro da música acontecer. Mas a gente tem muita gente envolvida, né? Então, Com certeza. o que significa isso pro artista? Tem uma equipe muito grande por trás, né? Então, assim,
é muito, muito, muito importante ter a própria equipe e cada um faz a sua parte muito bem para tudo acontecer. O Pete, eu tenho um carinho enorme pelo Pete, desde sempre, até por a gente se conhecer quando eu era muito pequena. A gente já trabalhou em muita coisa legal juntos, então eu tenho um carinho enorme pelo Pete, eu tenho um carinho enorme por todo mundo que tá trabalhando nesse projeto também e fez esse projeto acontecer, principalmente essa música de Eu e Tu, é uma coisa que eu não teria conseguido sozinha. Então eu acho extremamente importante, assim, sabe? Desde os compositores até a galera de social media, todo mundo que tá envolvido mesmo. É porque é legal a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente só vê um rosto de uma pessoa, né? É. A gente não entende o que tá acontecendo, Mas né? é aquela pessoa que tá. Como é que fala? Tipo. Esqueci a palavra. Aquela pessoa que tá guiando, não guiando, mas se colocando à frente de toda a equipe pra Equipe. todo mundo fazer Ligar sucesso também, junto, fazer. sabe? É um bom resultado. É. Produzir musicalmente no Brasil hoje, aproveitando, Pete, uma pergunta pra você. Produzir musicalmente no Brasil hoje é um desafio? Com certeza, com certeza. Porque você tem muitos segmentos diferentes acontecendo, alguns com, digamos assim, mais facilidades, outros nem tanto. E você tem a questão também de que a verdade do artista dita muito, né? É que nem ela falou no começo, não adianta, você tem que ter o seu gosto pessoal, mas você tem que olhar para o mercado, porque senão você vai ficar fazendo um disco para você ouvir no seu carro. Aham. E ninguém faz um disco para isso, né? A gente faz, as pessoas Com fazem porque elas certeza. querem colocar para o mundo ouvir. É. Então, de certa forma, você tem que ter o seu gosto musical e tem que atrelar isso, amarrar de alguma forma com o mercado. E é nesse lugarzinho aí que o produtor entra. Ele ajuda a fazer essa ponte do gosto musical do artista para a visão do mercado naquele momento, do segmento que o artista quer entrar e tudo mais. É muito delicado. Você está lidando com o gosto pessoal, né? Com a identidade do artista. Você está ligando com o mercado que ele está mudando constantemente. Então, assim, é batata quente. Tá quente ali. Você vai jogando ali, Jogando ali. eu acho que aqui, vamos aqui e tal, e vai moldando. Mas no final, Cara, é massa. é muito gratificante, é. legal. Muito louco. Nessa pegada, Belly e Pete, o quanto no modo de ver de vocês, pensando há 10 anos atrás, quando a Belly ainda era criança e para agora, o quanto ferramentas atuais ajudam mais, né? Eu digo isso porque talvez lançar uma música há 20 anos atrás era pegar um disco e de rádio em rádio, de gravador de TV em TV, olha, se puder mostrar, enfim, tal. Uhum. E a conversão em grana era convertida em venda de um produto, né? Até eu vi pelo Fernando Seabra, um cara de inovação, ele falando assim, as lojas de CD vendiam um produto, que era um produto físico, que era um CD. Hoje as plataformas vendem um serviço. Então mudou totalmente, de um produto para um serviço, né? Mas isso facilitou para lançar uma música? Os Spotify da vida, o YouTube, a rede social, enfim. Quando vocês enxergam que isso, assim, cara, isso foi legal. Talvez Chiquititas há 10 anos atrás, a internet já rolava e tal, mas ainda a criançada não tava ali tão nesse meio ainda, né? E hoje? Eu acho que com certeza ajudou muito, assim, a internet em si. Na minha época, ótimo, né? Vai ficar isso aí é uma ofensa pra nós. Na minha né? época, a gente Não com fala assim, 30 na nossa anos. época. Na nossa Na minha época, ótimo. Bom, na minha Da sua época de mini Belly, quando eu tava lá fazendo Chiquititas, era muito grande, eu lembro que era muito grande o YouTube. As pessoas não divulgavam tanto por Instagram ou, tipo, TikTok. TikTok nem existia naquela Nem época. tinha. Nem tinha. Então, era muito YouTube mesmo. E eu acho que ali já era muito mais fácil para as pessoas, sabe? Para divulgar música, videoclipe, enfim. Eu acho que ainda era MP3. Era MP3, Era CD, MP3, né? Ainda se vendia CD ainda. Ainda se vendia CD. Eu lembro, eu peguei a época do AirPod, tá? Peguei a época do AirPod aí, ó. A gente tinha a musiquinha no AirPod. Eu peguei do Walkman. Meu Deus. Não, mas assim, depois que surgiram as plataformas digitais e tal, os Favoreceu. Spotify, Deezer, favoreceu muito. Ficou muito mais fácil, assim, para lançar música. O mercado, ele muda a cada segundo, né? O que foi lançado hoje, daqui 5 dias, já é antigo. Então, a gente tem que sempre estar renovando, com certeza. Aproveita, surfa isso, né? É isso. Possível. Antes da gente ir pra música de encerramento, eu te trouxe um mimo. Um mimo? Eu te trouxe.
chocolates e trufas. Ai, muito obrigada, que chique. Eu amo, pelo amor de Deus, chocolate. Quem que não gosta de chocolate? Veio lá da minha terra. Depois você vai falar assim, Edu, que maravilhoso isso. Obrigada, obrigada. Ai, tô me sentindo muito mimada. Obrigada. Gente, que incrível, Beli, que trajetória, que história. Voou o tempo, 50, vai pra 55, a gente começou um pouquinho antes. Voou, hein? Voou o tempo. História boa, assim, pra ser contada. Então, assim, que orgulho de ver, de entender. Eu falo que eu sempre saio de um podcast com uma moral, né? Às vezes você fala assim, cara, você veio alguém aqui e falou... Né? Eu lembro que, acho que a Priscila Fantin veio aqui com o Bruno, a Pri, a atriz, veio... E não sei o que ela falou, foi, Pri, é isso que eu precisava pra minha vida hoje e tal. E hoje eu falo assim, cara... Hoje eu saio daqui e falo assim, cara, eu precisava ser tão mais cara de pau, né? mas no bom sentido, né, cara? É saber surfar a oportunidade, mas com talento, né? Eu não entendo nada de música, não é minha praia, mas eu vejo muita gente que não canta, né? Verdade. Que é construído pra cantar, né? Sim. Que às vezes brinca e fala assim, olha, não pede pra pessoa cantar ao vivo, porque ela não canta. Gravou, ajustou, sei lá... A entrega final foi muito legal. Bacana, o produto final foi muito legal. Mas não é muito real, né? E quando vê isso acontecer aqui, é isso. Cara, é real. É estudo, igual você falou. Eu me dedico, eu estudo. Quero aprender, eu não posso achar que tá tudo certo. E às vezes precisa corrigir, enfim, tal. Cara, e é isso que constrói um artista de verdade, né, cara? Eu acho que essa resiliência, essa humildade em saber reconhecer e entender. Cara, que incrível. Tu é incrível. Tu é que fala, obrigada. tu é incrível. Tu é incrível. Tu é incrível. Tu Sucesso. que é. Voa. Obrigada. Voa. Aproveita essa oportunidade. Acho que é mágico o que você tá vivendo. Eu não consigo nem imaginar, nem dimensionar isso. Mas, e a sua fala pra sociedade, acho que tem que permanecer muito forte. Eu acho que pra uma menina de 19 anos, falar o que passou, falar o que surfou, e isso não te transformar, né, numa pessoa que talvez não tivesse aqui, eu não estaria surfando isso. A menina que lá atrás, com 9 anos, porque cantou nas Chiquititas, o ego foi lá parar lá em cima, e aí não era uma mulher de verdade. E você com uma generosidade absurda. Então, assim, com 19 anos me assusta realmente de ver a sua fala, a sua forma de comunicar, a sua articulação, a sua generosidade na fala, nessa preocupação. Então, assim, só vai, Beli. Só vai. Obrigada, de coração, de coração. Obrigada. Você por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Então, agora, fique... Aliás, como eu falei lá no início do NapaCast, a gente tá bombando de rios, as coisas e tal, que a galera assiste, mas não segue. Então, vamos lá seguir a Beli também? Isso! Não, né? Vamos Que melhorar tal? isso? Que tal? Que tal ajudar o artista? Fala aí. @eubelioficial. É muito fácil. Beli com 2 L's I. Com 10 L's. Eubeli Oficial. Siga lá. Entra no YouTube e coloca a música dela agora. Gente, na boa, eu acho que você tá ouvindo, não sei se você tá ouvindo esse podcast em 2025 ou em 2050, mas acredito que a música da Beli permanece atual neste momento. Então, entra na sua plataforma agora, que em 2025 chamava-se Spotify, diz, eu não sei agora em 2050 o que você tá ouvindo. E coloca lá, eu, tu, Beli, MC Daniel e Neil, e você vai ouvir uma música e falar, caraca, isso aí explodiu em maio de 2025, você não tem ideia de como foi. E se você tá em 2025, põe agora lá, salva. E aliás, os artistas que estão começando, e os que já estão também há muitos anos na estrada, é importantíssimo para eles fazer o famoso pré-save nas plataformas de áudio. Então, assim, quando você vê que compartilhar, faz o pré-save dessa música, você escolhe lá, no Spotify, no Deezer, onde for. É muito fácil. Porque ajuda muito o artista a já alavancar um pouco mais a música. Muito mesmo. O pré-save é muito fácil, gente. É assim, é um linkzinho que você escolhe qual a plataforma que você quer ouvir a música e você... Clicando lá, ele vai te avisar quando a música for lançada. Isso é muito fácil de fazer, muito simples e ajuda muito os artistas. Então, por favor, não deixem de fazer o pré-save. É isso, às vezes a gente fala assim, não precisa ajudar o artista com grana, às vezes é só fazer o pré-save, o quanto ajuda isso. E é verdade, a gente tem que propagar. É só um botãozinho. Só um clique. É isso. Então, segue a Beli, segue o NapaCast, segue o Pitch. Pitch, segue o Pitch. Fala aí, Pitch. Eita! Leandro Pitch Oficial. Cara, o Pitch chama Leandro. Descoberta, suspense. Pitch chama Leandro. Pitch é P-I-T. P-I-T. Leandro Pitch Oficial. Só tem esse. Quando vê a careca reluzente lá... Já era. É ele. Já era. Tá, jóia, gente. Obrigado. Obrigada, gente, a gente vai acabar cantando, mas não perca o próximo episódio do NapaCast, que está sensacional. Então, vem com a gente sempre. Valeu. Com vocês. Pode ser. Vai embora. Me diz aonde você tá que eu vou. Tô te ligando pra falar de amor. Meu coração só fica em paz. Eu
que cê vai fazer mais tarde? Me manda mensagem. Saudade da gente fazendo love, love. Pede, pede mais um love, love. Eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu. Love, love. Ela pede mais um love, love. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Love, love. Pede, pede mais um love, love. Eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu. Love, love. Ela pede mais um love, love. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Valeu, 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 valeu demais!